A ideia é privatizar, a ideia é estimular que se faça refinarias no Brasil. Uma refinaria leva 3, 4 anos para ser feita. E outra, lá fora, um investimento a longo prazo como esse, eles analisam a situação política do país, se tem uma estabilidade jurídica no país também. Eu tive há pouco tempo aqui um empresário norte-americano. Não sei se já foi nos Estados Unidos, aquelas casas de caça e pesca, que é um mundo, quase um quarteirão. Ele queria abrir uma no Brasil, mas falou que só vai abrir depois das eleições. De acordo com quem ganhar as eleições, ele não vai abrir essa casa no Brasil. Presidente, muito. Refinaria privatizada na Bahia vende combustível mais caro que a Petrobras. Vinícius Moura. Só em janeiro, a refinaria privada Mataripe promoveu 3 reajustes. Hoje, ela vende gasolina e diesel a preços superiores aos praticados pela Petrobras. O impacto é sentido diretamente no bolso do motorista. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a gasolina nos postos da Bahia ficou 3% mais cara no mês passado, enquanto na média nacional o aumento foi de 0,9%. O fundo árabe que opera a refinaria diz que os combustíveis são commodities internacionais e os preços variam conforme as cotações. O legado de Jair Bolsonaro para os amazonenses. É o seguinte, pessoal, hoje é 20 de julho de 2024 e eu trago aqui uma notícia muito preocupante, mas muito preocupante mesmo para o povo do Amazonas, né? Por causa da privatização da refinaria que Jair Bolsonaro vendeu pela metade do preço para os ditadores árabes. Pessoal, muitos se questionam, né? Por que que Jair Bolsonaro recebeu 6 milhões de reais em joias desse ditador, bem no momento em que essa refinaria estaria sendo negociada pela metade do preço? Mas vamos aqui para o que nos interessa, que é a notícia, pessoal. O sindicato está denunciando e alertando para o risco de desabastecimento no Amazonas. É o seguinte, pessoal, sindicato denuncia que refinaria do Amazonas está paralisada e servindo apenas como terminal para importação de derivados, pessoal. É o seguinte, vamos para a notícia. Vamos para a notícia porque essa notícia aqui é muito preocupante, não só para o povo do Amazonas, tá? Mas olha só, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Derivados do Estado do Amazonas, Sindipetro Amazonas, afirma que a refinaria da Amazônia, REAM, a antiga refinaria Isaac Sabá, está com sua produção paralisada. Além disso, a planta estaria operando apenas como estrutura de apoio logístico para a distribuição de derivados importados. Para lembrar, a REAM é controlada pelo Grupo Atem, após ter sido comprada da Petrobras em dezembro de 2022 por 257,2 milhões de dólares. O Sindipetro diz que a alegação da Atem é que a refinaria estaria passando por uma parada de manutenção intensiva e, por isso, teria sido necessário paralisar temporariamente as atividades de refino. Contudo, a liderança da entidade sindical contesta a informação e vamos para o que diz aqui o sindicato. Abre aspas. A explicação da empresa não coincide com os fatos. Muito estranho, pois não se vê ritmo e movimentação de parada de manutenção. Processo que exige contratação de empregados para acompanhar e fazer o serviço. O que estamos vendo é a demissão de trabalhadores. Mais de 40 deles foram desligados nos últimos dias. Fecha aspas. É muito complicado, né, pessoal? A Petrobras agora avalia a recompra da refinaria, que com certeza vai trazer prejuízos para os cofres públicos, porque com certeza vai ter que comprar mais caro do que vendeu. Gente, é a mesma coisa do relógio, né? Lembra do relógio que o bando do Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos e teve que recomprar com quase o dobro do preço que teria vendido? Pois é, após a notícia repercutir muito pelo país inteiro, porque o Brasil inteiro está de olho nessas refinarias que Jair Bolsonaro vendeu pela metade do preço, a empresa envolvida, a REAM, enviou um comunicado com o seu posicionamento.
Manaus não é mais um problema nosso. Manaus é problema de quem vendeu. Quem vendeu vai ter que se explicar, porque disseram ao povo que a vender refinaria ia baixar o preço da gasolina. Esqueceram-se de um detalhe. O sistema de refinarias da Petrobras foi construído e funcionava muito bem com elas atuando cooperativamente e não competitivamente. Eu trabalhei nessa empresa, eu cansei de ver gerente de refinaria pedir: bichão, manda aqui uma nafta para mim que eu estou precisando. O cara mandava: fulano, manda não sei o quê. Trocavam produto, funcionavam de forma cooperativa. Refino não é fábrica de sapato. Refino não é hamburgueria. Refino é um negócio diferente. Refino, naturalmente, tende a um certo domínio. Quando você bota uma refinaria, você cria uma área de sombra de atendimento de mercado onde praticamente ninguém consegue entrar. Não é porque é monopólio, porque a pessoa queira. É porque é involuntário, não tem jeito. Não é monopólio natural, não chega a ser. Mas são virtualmente tendentes a uma certa hegemonia numa área de influência. Não sei se todo mundo sabe, mas a gasolina mais cara do Brasil é vendida na Bahia. Não era assim, né? Isso passou a acontecer no governo Bolsonaro, que obrigou a Petrobras a entregar, quer dizer, a privatizar a refinaria daquele estado. E agora, no governo Lula, a Petrobras quer recomprar essa refinaria para reduzir os preços na Bahia e no Brasil inteiro. Mas sabe o que é curioso nessa história, gente? É que a venda dessa refinaria foi um grande negócio para os árabes, né? Teve a coincidência também dessa refinaria ter sido vendida um mês após a comitiva do Bolsonaro ter retornado do Oriente Médio. Eu digo que é uma coincidência porque essa refinaria foi vendida um mês após as joias que o Bolsonaro recebeu de presente dos árabes ter chegado ao Brasil também. Que coincidência, né? O curioso também, gente, é que o Bolsonaro vendeu essa refinaria por um preço joia, por metade do preço que ela valia. Olha lá, gente, o Tribunal de Contas da União disse que a Petrobras vendeu a um preço abaixo do mercado. A refinaria valia pelo menos 3 bilhões de dólares e vendeu aí a 1,65. Diz pra mim, foi ou não foi um negócio joia vender essa refinaria, hein? Bom, talvez não tenha sido um negócio tão joia assim para os brasileiros, né? Porque depois dessa privatização, o preço dos combustíveis explodiu na Bahia, né? Bom, o que resta agora é torcer para o governo Lula conseguir consertar mais essa maravilha deixada pelo governo Bolsonaro e a Petrobras conseguir recomprar. Manda esse vídeo pro amazonense que não entendeu que privatização só prejudica ele. Aqui, ó, 5 de agosto de 2023, São Paulo. A gasolina hoje aqui, ó, tá 4,69. Aí, aquele amigo liberal seu que achou que a privatização ia fazer bem pra ele aí no Amazonas, fala pra ele: ô seu mané, paga a diferença. Por que que o combustível não abaixa aí no Amazonas? Na Bahia também. Por que que não abaixa? Porque esses liberal safados entenderam que privatizar ia ser a melhor coisa. Tá aí, ó. Agora aqui tá 4,69 a gasolina. E quanto que tá aí? Ou melhor, tá mais baixo. Aqui, ó. Ó o preço ali da gasolina, ó. 4,69. E eu achei posto até mais barato, que achei de 4,59 atrás. Aqui, ó, para não falar que não tá a data, olha ali a data ali, ó. 5/8/2023. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros. O equivalente a 16. Eu fiquei de cara quando eu descobri que tem muita gente que não sabe que os postos BR não pertencem mais à Petrobras. Não é possível que as pessoas sejam tão desinformadas assim. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra ver se eu levo um pouco de informação pra essa galera, porque pelo amor de Deus, é muita gente. Pra quem não sabe, a BR Distribuidora, que era responsável por esses postos, né, da Petrobras, ela foi privatizada no desgoverno Bolsonaro em 2 etapas. Uma etapa em 2019 e a outra etapa em 2021. Hoje, esses postos pertencem à Vibra Energia e ela tem o direito de usar a marca Petrobras na fachada ali dos seus postos até 2029. Durante os desgovernos de Temer e Bolsonaro, iniciou-se uma verdadeira destruição de imagem da Petrobras. Começou com Temer obrigando a Petrobras a adotar o PPI como sua política ali, né, de precificação. Para quem não sabe, o PPI, de uma forma bem simplificada, é a forma de você precificar um produto levando em conta o comércio internacional. Ou seja, você produz em real e cobra em dólar. Então,
o Temer botou essa política de cobrança de preço na Petrobras e o Bolsonaro, que veio em seguida, apoiou e defendia essa política fervorosamente. Só que o povo brasileiro não recebe em dólar. E antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo, caso você goste desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo e aí ajuda também que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, entendeu? Porque tem muita gente que não sabe disso que eu tô falando aqui. Por incrível que pareça, tem muita gente mesmo. Então, com essa política de preço adotada pelo Temer e defendida pelo Bolsonaro, isso aqui foi o resultado. Em 4 anos, o combustível no Brasil subiu mais do que em 13 anos. E isso foi feito para que a população tomasse um verdadeiro ranço da Petrobras. Porque, gente, o combustível aumentava toda semana no governo Bolsonaro. Inclusive, teve semana que a Petrobras reajustou o combustível 3 vezes na mesma semana. Entendeu? Aí, o povo estava indignado já com a Petrobras. E era isso que eles queriam. Porque aí o povo ficaria do lado da privatização. Né? Porque é uma empresa que tá roubando, que não sei o quê, vamos privatizar. E aí eles conseguiriam privatizar uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Vocês lembram que o Bolsonaro vivia dando entrevistas, dizendo que não podia fazer nada, né, sobre a alta dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, porque ele não poderia interferir na Petrobras. Gente, o Brasil, ele é acionista majoritário da Petrobras. Por isso a Petrobras é uma estatal. E como acionista majoritário, o Brasil, o governo brasileiro, tem sim voz de decisão dentro da Petrobras. Inclusive, foi o próprio Temer que implantou o PPI na Petrobras, porque a Petrobras, antes do Temer, não usava o dólar como referência para cobrar os seus combustíveis internamente. Então essa balela que o Bolsonaro falava que não podia fazer nada, era só balela mesmo, porque ele podia, ele só não fez porque ele não queria. E vamos lembrar que até meados de 2022, ano eleitoral, né, o Bolsonaro não fez nada para controlar o preço dos combustíveis. Sabe, a gente já chegou a pagar em vários lugares aí quase R$10 num litro de gasolina. Bolsonaro passou quase 3 anos e meio do governo dele falando que não podia fazer nada e o povo sendo extorquido na cara dura. Só que aí em 2022, por causa desse aumento exacerbado dos combustíveis no Brasil, né, o povo começou a ficar indignado. E aí a popularidade do Bolsonaro começou a cair. Então ele teve que fazer alguma coisa pra tentar salvar ali, né? Porque ano de eleição, não tinha como ficar do jeito que tava. E aí, ao invés do Bolsonaro bater de frente com os acionistas da Petrobras, né? O que é uma coisa normal, até porque o governo brasileiro é o acionista majoritário da Petrobras, ele resolveu simplesmente cortar o ICMS dos combustíveis. E isso gerou um prejuízo monstruoso aos estados. E essa medida do Bolsonaro de cortar o ICMS dos combustíveis foi uma medida eleitoreira, tanto que tinha prazo de validade, né? A não cobrança de ICMS seria até o final do ano. Então, sei lá, 8 meses, 9 meses no máximo. E depois da eleição voltaria tudo ao normal. Né? Na cabecinha dele, ele seria reeleito e aí já estaria lá mesmo o povo que se lasque, ia continuar pagando combustível caro. E como toda medida eleitoreira, a conta chega. E a conta já chegou. Em 2023, o governo Lula teve que dar um crédito aos estados de 15 bilhões. 15 bilhões. E esse crédito, você acha que sai da onde? Sai do nosso bolso. Ou seja, aquele ICMS que você deixou de pagar em alguns meses de 2022... você teve que pagar agora em 2023. E foi em 2023 que o Lula fez o que o Bolsonaro deveria ter feito, que foi acabar com o PPI, né, como sistema de precificação da Petrobras. E você vê que essa política que foi implantada pelo Temer de cobrar, né, em dólar, o PPI, e defendida pelo Bolsonaro, é uma política tão danosa ao povo brasileiro que hoje, depois que o Lula tirou essa porcaria da Petrobras e voltou com a cobrança do ICMS, que hoje nós voltamos a pagar o ICMS no combustível, como já era previsto no projeto que foi assinado pelo desgoverno Bolsonaro, né? Mesmo assim, hoje nós estamos pagando um combustível mais barato do que a gente pagava durante os desgovernos do Temer e do Bolsonaro. E ao contrário do que muita gente diz por aí, né, que o governo Lula está destruindo a Petrobras, que tirar o PPI iria acabar com a Petrobras, que a Petrobras está dando prejuízo. A Petrobras não está dando prejuízo. Ela só deixou de faturar muito. E faturava muito às nossas custas, porque a gente pagava um combustível caríssimo. Caríssimo. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou mostrar um negocinho pra vocês aqui. Essa matéria aqui que mostra os resultados da Petrobras em 2023, quando o Lula já tinha tirado essa porcaria de PPI. O lucro da Petrobras fica abaixo das expectativas e cai 28% no quarto tri, para 31 bilhões. Vamos aprender a ler a matéria e não só o título da matéria. No acumulado do ano, a estatal registrou um lucro de 124
bilhões, uma queda de 33,8% em relação ao saldo recorde de 188 bilhões apurado em 2022. Ainda assim, o resultado acumulado de 2023 é o segundo maior da história da companhia. Ou seja, a Petrobras não teve prejuízo. Ela teve o seu segundo maior faturamento da história. Porque o seu maior faturamento foi em 2022, quando eu, quando você, quando todos nós, população brasileira, estávamos pagando quase R$10 no litro de combustível. E vamos lembrar que o desgoverno Bolsonaro não privatizou só a BR Distribuidora, mas também 2 refinarias da Petrobras e a preço de banana. Porque para o povo brasileiro só rendeu prejuízo, porque depois dessas privatizações, o povo tá pagando mais caro. Mas esse prejuízo foi só para o povo brasileiro, porque para o Bolsonaro foi tudo joia, ou melhor, joias. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, se você hoje não está pagando ainda menos no combustível, agradeça ao Bozo, agradeça ao Temer, que fizeram essa bagunça na Petrobras, sabe? E que não fizeram isso para favorecer ao povo brasileiro. Porque o povo brasileiro foi o mais prejudicado com essas privatizações que eles fizeram. Para essa galera de direita, o lucro é privado, mas o prejuízo é público. Não vamos esquecer do aeroporto lá do Rio Grande do Sul que foi privatizado e que depois da enchente, a empresa dona do aeroporto disse que não vai fazer nada. Que se quiserem o aeroporto funcionando novamente, é o governo que vai ter que pagar tudo. Porque, mesmo eles tendo um seguro bilionário para esse tipo de situação, eles não querem. Sabe por quê? Porque é exatamente como eu falei. O lucro é privado, o prejuízo é público. Então é isso.